Amados e queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pastor Davi Bueno passando por aqui para estudarmos juntos a lição de número 4 da nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando as lições da nossa revista Betel, personagens bíblicos, virtuosos e marcantes. E hoje nós vamos falar sobre Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. O texto áureo da nossa lição está em Hebreus 11, capítulo 31. Pela fé Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. A verdade aplicada, a fé em Jesus Cristo que recebemos a partir do anúncio do Evangelho, nos conduz à vitória sobre o mundo. Os objetivos da nossa lição: identificar a origem de Raabe, reconhecer que Raabe temeu o Deus de Israel e ressaltar a mudança de vida de Raabe. O nosso texto de referência está em Josué, capítulo de número 2, versículos de número 1, 6, 8, 9, 10 e 11. Antes de nós lermos a palavra de Deus, você que está chegando agora, você que está vendo pela primeira vez nossos vídeos, está chegando ao nosso canal, quero lhe convidar, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe. Isso é importante para nós, pois o YouTube, ele entende que o nosso trabalho tem relevância e assim poderemos alcançar mais pessoas através da propagação do Evangelho do Reino de Deus. Diz a palavra de Deus no textos de referência: e enviou Josué, filho de Num, 2 homens, desde Sitim, a espiar secretamente, dizendo: andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Porém, ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho, que pusera em ordem sobre o telhado. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíes do Egito, e que o fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom, a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é um Deus em cima no céu e embaixo na terra. A nossa introdução diz: Raabe, uma mulher de Jericó, não fazia parte do povo de Israel. Apesar disso, ela temeu a Deus e por fé agiu com coragem e obediência ao esconder os espias enviados por Josué para observar a cidade, como já vimos aqui no capítulo 2 do livro de Josué. É importante nós salientarmos aqui que o nosso texto de referência, ele nos deixa claro que nós veremos aqui um relato que nos faz entender que Raabe, ela já tinha ouvido acerca das grandes vitórias que Deus tinha dado a Israel. Vitórias como nós podemos ver aqui no relato do versículo 9 até o versículo 11 do capítulo de número 2 do livro de Josué, contra os amalequitas, contra os cananeus, contra os amorreus, como também a Og, rei de Bazã, e 60 cidades tinham sido fortificadas através das conquistas do povo de Israel. E aí nós vamos passar a compreender que foi justamente
por causa dessa escolha de fé que Raabe tomou, que não somente o seu destino, mas o destino de toda a sua família foi mudado, de toda a sua família foi transformado, porque as escolhas certas, elas promovem bênçãos na vida do ser humano. Veja que aqui na introdução, o nosso comentarista, pastor Valdir Alves, ele já deixa claro que ela não fazia parte do povo de Israel. Então, assim, a Bíblia, ela fala de 3 povos. A Bíblia, ela fala dos judeus, que são aqueles que fazem parte de Israel e que sempre tiveram a promessa de salvação, que verdadeiramente são os filhos da promessa. A Bíblia também fala dos gentios, que tirando Israel são todas as demais nações. E a Bíblia fala sobre a igreja, que é constituída tanto de judeus como também de gentios, quando os mesmos se convertem ao Evangelho, entregam a sua vida a Cristo Jesus, nosso Senhor, e procuram viver uma vida de obediência à sua palavra. E é interessante que Raabe não fazia parte dessa lista, mas a escolha que ela tomou, além, nós vamos ver aqui, de promover a salvação para a sua casa, de promover salvação à sua família, fez também, como mostra-nos na genealogia escrita por Mateus, que ela e é claro, sua família entraram na genealogia de Cristo Jesus. Ou seja, uma mulher que era uma prostituta, uma meretriz, como diz a palavra de Deus, passou a se tornar uma filha de Deus e entrou na genealogia de Cristo Jesus. Por isso que logo a seguir, pastor Valdir, ele fala aqui sobre a origem de Raabe. Eu vou ler só um trechinho para nós entendermos. Onde diz no tópico 1 que a Bíblia não revela muito sobre Raabe, mas apenas que residia em Jericó e que era uma prostituta. Josué capítulo 2 e o versículo de número 1. Possivelmente sua casa era uma hospedaria e ficava sobre os muros de Jericó, os muros da cidade de Jericó. Então nós vemos aqui, mais uma vez, eu repito, nós encontramos uma escolha de fé que mudou o destino de muitos. Ela poderia sim, entendemos, entregar os espias para os soldados que já estavam desconfiados e estavam procurando os mesmos que estavam espiando a terra para ver os seus pontos frágeis, para ver qual seria a melhor maneira de entrar dentro da cidade. Mas ela decidiu esconder os homens de Deus. E nós vamos ver mais para frente aqui que através desta escolha, esses homens fizeram uma promessa para ela. E se ela fizesse conforme a promessa, então automaticamente ela e todos que estivessem dentro da sua casa seriam salvos. Então é por isso que nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 30 e o versículo 19, depois você pegue aí para ler, a importância de nós darmos ouvidos à palavra de Deus e fazermos as nossas escolhas. Escolhas essas com base naquilo que Deus ele fala conosco. Porque quando nós vemos Deuteronômio 30, 19, nós entendemos que Deus ele não obriga ninguém a obedecê-lo, mas ele apresenta um caminho e nos convida a decidir entrar por esse caminho. E à medida que nós entramos pela vontade ativa de Deus, nós somos abençoados, porque todos nós temos os nossos defeitos, todos nós temos as nossas imperfeições, todos nós somos carentes do conselho de Deus para a nossa vida. Então, quando nós entramos na vontade ativa de Deus,
nós vemos a bênção de Deus se manifestar sobre a nossa vida, mesmo sem entender acerca do caminho proposto e que nós estamos entrando e agora caminhando. Porque, acima de tudo, nós precisamos entender que o pensamento de Deus para nós não é um pensamento de mal. O pensamento de Deus é um pensamento de bem. É um pensamento onde o Eterno, ele deseja que nós, entre a bênção e a maldição, nós venhamos escolher a bênção e venhamos viver da melhor maneira possível. Depois ele fala sobre uma curiosidade que é a cidade de Jericó. Ele diz aqui que a cidade de Jericó é uma cidade construída no Vale do Jordão, na Palestina, que cresceu às margens do rio, cerca de 250 metros abaixo do nível do mar, chamada na Bíblia de Cidade da Palmeira. Então nós vamos entender aqui, geograficamente falando, que a cidade de Jericó, hoje ela é a atual Cisjordânia, uma região na margem oeste do Jordão, aproximadamente 8 quilômetros do Mar Morto, 27 quilômetros ao leste de Jerusalém e, como nós já lemos aqui, 250 metros abaixo do nível do mar, sendo uma das regiões mais baixas da face da terra. Porém, algo importante de nós frisarmos aqui é que essa cidade era uma cidade cercada por uma grande muralha. Nós podemos entender que seria o maior desafio que Israel iria enfrentar, porque todos os demais desafios foram realizados com espadas, com estratégias de guerra. Mas agora essa batalha que ia se travar não haveria, sob a ótica humana, nenhuma maneira de eles adentrarem a cidade. Por quê? Porque a cidade ela era cercada por uma grande muralha. Grande muralha essa que tinha aproximadamente 5 metros de altura, 2,5 metros de comprimento. E no centro da cidade havia uma torre, no centro da muralha, havia uma torre de aproximadamente 8 metros de altura. Sendo assim, nós passamos a compreender que esta cidade era uma cidade que, diante da ótica humana, era impossível do homem adentrar. Aí nós vamos lá para o tópico 1.2, que vai dizer que os espias, eles cumpriram a sua promessa. Olha o que diz aqui: Raabe e os espias fizeram o seguinte acordo. Ela, além de abrigá-los, não os denunciaria. Foi o que Raabe fez. Em troca, a vida dela e de toda a sua família seria poupada da destruição que viria sobre Jericó. Josué capítulo 2, versículos de número 12 e versículo de número 13. Um pouco mais abaixo, no comentário do pastor Valdir Alves, ele diz que ela e sua família deveriam ficar juntas para não correr risco, e assim foi feito. Josué capítulo 2, versículo 17 e o versículo de número 19. Então essa promessa, ela só veio a acontecer por causa da atitude que Raabe ela teve de esconder os espias. Então houve um acordo. Então assim, a gente já entende no mundo espiritual a importância de nós termos ouvido algo da parte de Deus, da qual nós devemos, mesmo sem entender, obedecer, e entendermos que quando Deus nos faz uma promessa, Deus ele é fiel para cumprir a sua promessa, se nós não sairmos da posição que ele designou para cada um de nós. Se não, perceba
nós encontramos aqui que essa casa, a casa onde Raabe, sua família viviam, era uma casa marcada pelo pecado, marcada pela vergonha, marcada pela prostituição. Nós lemos que Raabe era uma meretriz, então havia outras meretrizes dentro dessa casa. Então essa casa, ela, de um lugar de vergonha, um lugar marcado, sabe, pela tristeza, ela se tornou um lugar agora de esperança, porque sob ela estava uma promessa. O mesmo teto que abrigava o erro, agora, novamente eu friso, abriga uma promessa não de morte, que era o que já estava sentenciado a toda a cidade, mas aqui abriga uma promessa de vida para todos que estivessem dentro dessa casa. E depois nós fechamos esse primeiro tópico aqui no tópico 1:3, que vai falar sobre a fé, a obediência e a confiança. A fé cristã, diz aqui, se evidencia na obediência à palavra. A fé cristã se evidencia na obediência da palavra. Sabe, é interessante nós entendermos que, primeiro, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Está escrito ainda que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A obediência é algo declarado pelo apóstolo Paulo, tanto no início da epístola aos Romanos como no final. Romanos capítulo 1, versículo 5, Paulo diz que a fé deveria ser acompanhada de obediência. No final da epístola, capítulo 1, versículo 16, Paulo diz a mesma coisa, que a fé, ela deveria ser acompanhada de obediência, ou seja, de atitudes que demonstram essa fé que estamos dizendo que temos em Deus. E a confiança, está escrito: confiai perpetuamente no Senhor, porque o Senhor nosso Deus é uma rocha eterna, ou seja, quem confia no Senhor está com a sua casa, ou seja, a sua vida edificada sobre uma rocha. Podem vir as tribulações, pode correr rios, chuvas, ventos. Jesus, falando sobre a parábola dos 2 alicerces, ele disse que a casa que estiver edificada sobre a rocha, ela não virá à ruína. Então a gente começa a entender aqui que enquanto muitos esperavam a destruição, enquanto o medo ele fazia com que corações